Você se lembra da médica te explicar o que ia usar ventosa Não, e te pedir não. consentimento? Você não Não lembra? lembro, não lembro. Eu só lembro-me de tu dizeres, olha, não sei se tu percebeste, mas eles vão usar a ventosa porque o menino, né, como tu já percebeste, ele está, o coração diminuiu ali um bocadinho, subiu, eles estão na dúvida, né? Então vão ajudar a puxá-lo. Eu lembro-me de tu dizeres isso. Mas tu não lembra da equipe falar. Não, não, não. Eu estava ali a falar mais entre eles do que diretamente para mim, na verdade. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Bate-Papo com a Doula. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal, e eu trago histórias reais de parto. Hoje eu estou com a Raquel e o Duarte. Bem-vinda ao meu quadro Bate-Papo com a Doula. Antes da gente começar, Raquel, você poderia só se apresentar um pouquinho, tipo falar seu nome, sua idade? Eu sou a Raquel Mendes, tenho 31 anos e é a minha primeira gestação. Foi quando você descobriu a sua gravidez? O que que você mais sentiu necessidade? Assim que você descobriu que estava grávida. Assim, eu senti necessidade de conhecer um pouco de tudo, porque foi a primeira, não tinha, era só o que eu sabia era o que eu via e de pessoas que não eram profissionais, que nem sempre tudo era verdade. Então eu queria conhecer um pouquinho, inicialmente era só conhecer o plano do parto, né? Só depois é que eu conheci que podia assistir ao parto e aí então eu pensei duas vezes para me sentir mais segura, sem dúvida. Mas inicialmente era conhecer o que é que poderia acontecer, tudo que abrangia, porque eu estava um bocadinho à nora, não sabia relativamente nada sobre a gravidez, era só o que diziam e muitos medos instalados, sem dúvida. Muito medo, porque relatos que não eram bons, também Sempre. como sempre, não é? E eu só fico sempre a achar que vai acontecer igual, não é? Era para ficar um pouquinho mais preparada do que. Qual era assim, seu maior medo, assim, que você descobriu que estava grávida? Assim, eu acho que o maior medo de toda a gente é de ficar no parto, de não resistir o bebê ou a mãe. Acho que sem dúvida será o maior medo lá de cima. Sim, às vezes ocorrer qualquer coisa mal dentro do parto. A gente agora vai fazer um percorrido ali do parto. Como é que começou as contrações? Com quantas semanas foi? Vamos começar ali do comecinho, tá? Pra gente lembrar. Ou seja, eu já fui às 40 semanas e 3 dias. Sim, porque se eu não nascesse nessa semana, o parto já ia ter que ser provocado no domingo ou na segunda-feira, conforme a dilatação. Se eu já tivesse dilatado mais alguma coisa, só precisava de ir na segunda de manhã para me induzirem o parto mais básico. Se não tivesse dilatado, tinha que ir no domingo para fazer outro tipo de preparação para ver se na segunda-feira ele nascia. Porque já ia fazer, já tinha 40, se ele não nascesse até sábado, já tinha as 41, já estava com 41 semana. E depois, ou seja, era com 41 e 2 dias que, que ele tinha que nascer, já passava pelo menos a minha médica não gosta de passar mais do que isso. Diz ela que já é massacrar, pode ir, né? Mas já tinha que ir todos os dias lá fazer os monitoramentos, já requeria outros tipos de cuidados. Ela acha que já que é melhor não passar mais tempo. E você concordou E eu também concordei. estava cansada. Também já para o fim já não dormi, não. Ao menos que saísse a criança, já não ia dormir e não, né? Ao menos que dormisse com a criança ao lado, um pouco que dormia. Já foi ali um bocadinho. Mas pronto, ela fez-me nessa terça-feira, terça não, segunda, que ele nasceu na terça, mas eu fui na segunda-feira que entrei em trabalho de parto. Ela nessa segunda-feira, ela fez-me o deslocamento, descolamento para tentarmos a ver se dava e deu certo. Consegui lá, já comecei a sentir as primeiras contrações. Mas nada de muito, era uma, depois vinha outra. Depois, à meia-noite, começaram a ser mais frequentes, assim. Mas a partir ali das 2, eu acho, não sei as horas certas, não é? Porque uma pessoa nem se lembra, começaram a ser mais ritmadas. Eu tive ali tive ali entre uma, duas, começaram a ser mais ritmadas, tive até, salvo erro, liguei, que eram por volta das 3. Quando liguei, aí já estava bem reativadas, tanto que já não deu para vir aqui a casa, fomos diretamente para o hospital, não é? Porque já estava, eu fiquei sempre ali na dúvida, será que é? Será que não é? Porque eu tinha visto o que a médica fez, que nem sempre era
possível entrasse em trabalho de parto, né? Mesmo ela não garantiu que fosse, tentar. 50% de chance. Por acaso a mim resultou-me super bem, Sei. mas podia não ter sido. E depois as águas, como não tinha arrebentado, uma pessoa está sempre à espera, é que venha a água para saber quem entrou em trabalho de parto. Sempre. Sendo que esse é Sempre. só o nosso imaginário, né? Porque nem sempre, nisso, na preparação de parto, a gente deu isso, porque na minha cabeça sempre tinha que arrebentar as águas para se entrar em trabalho de parto. E na verdade não. Que é um dos Porque as primeiros. minhas só arrebentou de manhã. Eu tive toda o Ai, resto da gente. madrugada, desde que entrei lá, e eu acho que foi lá para as 9 da manhã que me estourou a bolsa. Eu não me recordo a hora, mas como depois da bolsa foi mais rápido, ele nasceu ao meio-dia, eu acho que foi por volta das 9 horas que estourou. Que eu tive aquele intervalo, nunca mais me esquece. Foi quando ela estourou, foi quando me aliviou mais. Estive ali para 5 minutos deitada na almofada, Respira. ali parou e depois quando veio a próxima estourou completamente. Veio mesmo. Aí foi. A gente foi pro hospital por volta das 3h30, 4h30 da manhã a gente chegou no hospital, mais ou menos, né? Eu acho. Sim, eu cheguei às 4 e tu chegaste para meia hora Depois, depois. Eu cheguei às 4 e tal e tu chegaste 5 menos pouco. eu acho que era Foi quase 5 horas, Tu também só chegaste mais de 30 minutos depois de mim, mais ou menos. Foi quase logo. Ele ainda estava, quando tu disseste que estavas a chegar, ele tinha acabado de fazer a ficha, sim, porque nós entramos pela parte errada. As mulheres ficaram parvas como é que nós tínhamos conseguido entrar. Porque eu entrei pela parte de dentro, não fui pelas urgências. Tá vendo que quando a gente tá em trabalho de parto, o cérebro Essa não nem funciona. Realmente, quando eu fui fazer o quarto, quando eu fui fazer um registro do quarto, eles disseram que eu tinha pelas urgências. Só depois de ter parido é que eu me lembrei que realmente eu tinha pelas urgências. Eu entrei, mas elas foram prestáveis. Elas, tipo, só disseram, ficaram assim... Como é que você vocês estão conseguiu? aqui? Como é que vocês vieram por aqui? Normalmente acho que costuma estar fechado. Uhum. Mas eu toquei a campainha, abriram a porta, nós entramos e eu disse que estava em trabalho de parto, né? Elas mandaram-me para o bloco, ficaram-me a pôr as cintas. O elástico Sim, pra tudo. fazer. E disseram, CPG. mas tem que ir às urgências dar entrada. E eu já ia pensar que ia ter que andar à procura das urgências, tão desesperada de dor. E ela, não, você pode ficar, você dá a carta De ao identidade. seu companheiro, ele vai lá, não há problema nenhum. E eu, ok, ele foi ele, e depois ele sabia onde é que eram as urgências, pela parte de onde é que ia, andou às voltas, a ligaram-me, eu não estou a encontrar. Elas explicaram, mas ele não estava a conseguir. Mas pronto, depois ele mandou-me sei que ele mandou-me um áudio a dizer, olha, já consegui. E já fiquei mais passada porque eu não sabia como é que ele ia encontrar as urgências. Pronto, lá se conseguiu fazer. Então ele ainda teve que sair, voltar para as urgências, te deixou sozinha, então. Sim, fiquei lá. Sim, fazer a ficha era obrigatório, tinha que ir, ele lá foi, eu fiquei lá, ser tratada, né? Ao menos isso, porque eu já estava a ver, quer dizer, eu vou ter que ir com estas duas todas, Procurar dentro do hospital. as urgências, ter que entrar pelas urgências. Quando eu já estou no bloco, não posso, eu já pensava nisso tudo, mas não, por acaso elas não me obrigam. Pelo menos. Também era um bocado desumano, né? Então já estava ali no bloco, ter que sair em trabalho de parto. Foi ele fazer a ficha por mim. Aí logo eu cheguei. Quando eu cheguei, se eu não me engano, você estava deitada na cama fazendo monitoramento, né? Sim, estava. Só Que já estava a banheira a encher, que ela já me tinha posto. que ela já tinha percebido que estava com muita dor. Sim, e ela perguntou-me. Tanto que eu, quando cheguei, a primeira coisa que ela perguntou foi epidural. Protocolo. E eu, não. E ela, se calhar para mim. Primeiro perguntou se era a primeira gravidez. E eu disse que sim. E ela depois estava a apontar as coisinhas e disse: epidural? E eu, não. Para já não. Depois veremos. Se for preciso mesmo, eu depois peço. Mas para já eu não quero. E era, e ele ia queixar, mas dizer que não queria. E ela ficou muito séria assim a olhar para mim. Que diz: boa sorte, daqui a meia hora. Foi o que ela pensou. Tenho a certeza. Daqui nem a meia hora tu vais estar a pedi-la. Foi o que ela pensou. Tenho a certeza que a cara dela disse tudo. Eu estou à espera da minha doula e ela ficou aí, já ficou bem aí. Já ficou ali mais
a pensar que se calhar até era possível, mas mesmo assim olhar para mim, mesmo ali, a esticar a perna, a levantar a perna, ela não vai. Mas pronto. Mas é porque nesse momento ela te pôs deitada lá na cama pra fazer o monitoramento, escutar o coração do bebê e ver as contrações. Sendo que ela nessa hora não te explicou que você poderia também se movimentar, né? Sim, não, eu fiquei ali deitada, eu fiquei ali, tentava, esticava a perna, levantava a perna, deitava-me de frente, levantava-me de lado, mas eu, mesmo de frente, eu estava com medo de me mover, porque eu pensei que ia ter que estar ali deitada com aquilo, porque quando nós íamos fazer quando fui fazer aqueles monitoramento antes da gravidez, Não, antes do parto. sim, antes do parto, sim, sem gravidez é um bocado difícil. Naquelas última semana, eu tinha que estar naquela posição, quietinha, não podia, e então eu fiquei com aquilo da ideia que enquanto estivesse com as cintas tinha que estar quietinha. Exato. E ela não me disse e eu fiquei ali, quietinha. Então, pra ela é maravilhoso você ficar quietinha, porque aí a gente tem um traço bonitinho ali do coração do bebê e da contração. Porém, Quem estar quietinha uma pessoa não consegue, né? porém é isso, você tava com dor, não tinha como ficar realmente quietinha. Então, durante a gestação, quando faz monitoramento, a gente pode ficar deitada ali quietinha, porque a gente não tá com desconforto, mas durante a contração é realmente muito difícil. Você tá com dor e ficar ali. Então, assim, o mais importante é termos bem o batimento cardíaco do bebê e as contrações, mas quando é aquele sem fio, igual nesse hospital que você pariu, o objetivo de um sem fio é que você possa se movimentar. Então, isso é bem importante. Na hora que eu cheguei, que eu já tive contorcendo lá na cama, eu falei, meu Deus, vamos lá, levanta. Não, mas ela já ia, Ela já tava pronta para tirar, né? Sim, não, ela tinha dito que eu podia, se queria que enchesse então a banheira, visto que já não queria epidural para já então, se queria para aliviar um pouco a dor. Eu disse que sim, que queria. E ela já pôs a encher a banheira, quando chegasse já estava a encher. Sim. Ela já tinha posto. Aí eu pensei, na minha cabeça ela depois ia tirar as cintas para eu poder ir. Mas tanto que quando chegaste eu disse, e isto? No meio da dor eu ignorei isto e disseste, não, podes entrar com isso. Só aí é que eu percebi que eu podia ir com aquilo, porque até ali, na minha cabeça, eu ia ter que tirar aquilo para ir para a água. Tem hospitais que é assim, o monitoramento é contínuo, eles não tiram monitoramento em momento nenhum, então... Não, eu não tirei, a gente conseguiu negociar aquela hora lá depois, né, quando o bebê estava bem, e aí a gente falou, olha, pode ficar um pouquinho, sério? Sim, mas foi praticamente o tempo todo com aquilo, foi só um bocadinho que ela... Tirou. Tem hospitais que vão te deixar ficar um pouco sem. Tu vês que eu estava tão apagada, já, na minha cabeça nem tinha tirado, mas sim. Eu acho que tirou assim um pedacinho. Sim, porque eu lembro que eu tava te massageando nas costas e é chato isso. Você tem ali duas bandas de elástico. Sim, ainda tirou um bocadinho, agora é como estou a lembrar. E depois voltou a vir pôr para ver como é que estavam os batimentos. Exato. Sim, foi. Já nem estava regulada. Enfim, aí a gente saiu dessa cama, fomos pra banheira. E aí, o que você sentiu? A diferença de estar na cama e depois quando você entrou na banheira? Você sentiu já muita dor, não é mesmo, né? Mas uma pessoa movendo-se parece que a dor diminui um pouquinho. Porque deitada a dor parece que fica mais pressionada, ali mais, mais presa, não sei. Eu não conseguia estar deitada, eu tinha que me mover. Tanto que eu estava tanto de quatro apoios, como estava de pernas levantadas, como me levantava, como estava. Eu mesmo na banheira não conseguia estar. Eu corria aquela banheira toda, de todas as maneiras possíveis. É mesmo. E parece que não, mas alivia um bocadinho. Isto quando, porque eu tanto estava deitada nas pernas do meu homem, como estava encostada a ti, eu estava ali a mover-me por todo lado para tentar minimizar a dor. E aí depois chegou uma hora que na banheira também já não estava fazendo mais diferença. Já nem na banheira, já saí para fora da banheira, depois já ia para a sanita, já saía da sanita, já andava por todo lado. Mas o movimentar foi o que te ajudou. Sim, sem dúvida. Movimentar ajuda bastante. Você consegue lembrar onde você sentia dor? Porque isso é uma pergunta que as mulheres fazem muito. Onde? Como é a dor do parto, das contrações? É assim, é tipo aquelas contrações, como é que é tipo uma dor menstrual, assim, uma dor no fundo da barriga, sei lá, mas muito mais forte. Tipo uma cólica, mas ainda 300 vezes pior. Você sentia então na barriga? Sim, eu nunca senti, sei que me lembro de tu perguntar, já sentes dor nas costas? Eu não senti quase dor nas costas. Era mesmo aquela dor
na barriga. Você era na barriga. Foi mais para a barriga, porque por acaso dizem que sente-se mais para as costas. Eu, para o fim, até acredito que me tenha doído as costas, mas para o fim eu já estava em delírio de dor. Não se lembra. Já não me lembro o que é que me doeu. Eu, a partir dos 7 dedos de dilatação, 7 centímetros. sim, a dor não passava. Eu lembro-me perfeitamente de me virar para ti e dizer assim: isto agora não tem pausa. Isto não está a passar. O que é que se está a passar? Isto não tem pausa. Eu ia para a Sanita puxar, a pensar que queria fazer as necessidades. E tu olhas, não, isso é o bebê, tu não fazes esforço, vais-te magoar. Isso é o bebê a fazer pressão, eu só queria puxar, eu só queria puxar. Você começou a ter vontade de empurrar o bebê muito cedo. Sim, né? Depois dos 7 centímetros, não dos 7 dedos, foi bem rápido. E isso é uma contradição muito grande no hospital, porque eles falam, não, você só pode empurrar quando você tá com 10 centímetros de dilatação. Mas é inevitável. Mas você já estava sentindo a vontade, então não tem como muito... Sim, ela chegou-te a perguntar, porque eu estava lá no banheiro a fazer força e ela está a sentir força e tu... Eu lembro-me perfeitamente dos dias, ela não está a conseguir controlar, ela não está a conseguir parar de puxar. E era uma... Tanto que eu senti... Eu arrependo-me hoje, a única coisa que eu me arrependo era não ter pedido para ter o filho de pé. Porque... Você estava se sentindo melhor. Sim, porque eu lembro-me perfeitamente enquanto estive de pé, eu estava a conseguir fazer a força correta. Estava ali a puxar em vão, que ele ainda não era para sair, estava a puxar em vão, mas estava a fazer a força correta. Que você estava sentindo que estava sendo eficaz. Estava eficaz. E quando me deitei, eu não eles bem diziam, quando sentir a contração, puxe, mas eu não estava a conseguir sentir a contração. O meu, hoje, eu entendo, na hora, só depois, passado um bocado, é que as ideias vêm ao sítio. Mas a verdade foi, eu estava a puxar, mas não estava a conseguir a contração. Deitada, a contração não estava a conseguir senti-la. Estava a dor, mas não estava permanente. Não era aquela dor de quando vinha a contração. Você não estava sentindo que ela estava sendo efetiva. Não. Isso foi um ponto... importante, eu acho, da gente explicar isso. Cada hospital tem seu protocolo. E lá nesse hospital que você pariu, um dos protocolos é monitoramento do bebê o tempo todo. Então, o que aconteceu? Foi que eu me lembro, é que no monitoramento o coração do bebê estava começando a ficar um pouco diferente, sim. Meio duvidoso. Tive ali umas oscilações. Tava meio duvidoso daquilo. Será que é só porque não tá captando bem? Será que é o bebê que não tá bem? E aí, quando a enfermeira obstetra entrou no quarto, ela viu que você tava no banheiro e tava fazendo força. E eu falei assim, olha, não consegue não fazer força. Como é que a gente faz, né? Deixa ela. Ela, não, vou examinar de novo. E aí já tava com os 9. E aí já tava com 9 para 10. Só que como o protocolo nesse hospital é o ginecologista estar presente no hospital... Mas ela, depois aí de fazer a estoca, já não me levantei mais da cama. Eu lembro-me perfeitamente. Ela já não deixou... Ela já começou a preparar tudo, que eu lembro-me perfeitamente do meu homem dizer assim, olha, já vai, ela já está a preparar tudo, já vai ser, amor, agora já está quase. Eu lembro-me de dizer isso. Tinha assim ali no meio da dor, eu ali já está. Foi muito rápido. Depois dos 7 centímetros foi super rápido, super rápido. Foi ali, dilatou, meu Deus, eu estava era com medo. Quando ela foi lá ver, quando aí já estava a pensar em desistir, né, de não aguentar mais o normal, sei lá, já estava ali num desespero total, eu estava com medo de se prolongar por muitas mais horas. Tanto que eu te disse, eu não vou conseguir estar aqui o dia todo a sofrer, eu não vou conseguir. Porque o meu medo era ainda demorar muito mais tempo do que aquilo. Depois dos 7 eu fiquei fogo, aguentei até aos 7, vou agora ceder ao meu medo. Fiquei ali naquela. E mas também se demora muito mais tempo. Fiquei ali naquele impasse, mas disse fogo, mas agora já está nos 7. Já está mais de metade do caminho. E eu fiquei ali. Mas depois foi tão rápido. Depois do 7, a dor não parou. A minha dor não parou. Foi ali sempre constante. E foi aqueles puxos, já queria puxar. E dilatou super rápido. Elas começaram a tratar com os 9, aos 10. Por isso foi assim uma coisa muito, muito rápida. E aí foi um corre-corre porque eles estavam vendo o bebê tá um pouco instável, a gente não sabe o que tá acontecendo, vamos começar a empurrar logo pra tirar esse bebê daí. Só que eles não te deixaram levantar mais. Não. Porque estavam querendo monitorar bem. Eu lembro de me dizer, queres tentar de 4 apoios, pode ser mais fácil, queres tentar. E que eles aqui deixam. E eu ainda me pus, mas não deu solução.
Porque eu deixei, do momento que eu me deitei na cama, eu deixei de sentir as contrações. Eu doía-me, era uma dor, mas era uma dor constante. Não era uma dor que ia e vinha. Era uma dor constante, como eu te disse, depois dos 7 centímetros, foi uma dor que permaneceu. Por isso eu não estava a conseguir Distinguir quando tinha uma contração e quando não tinha. E foi isso que complicou tudo. Foi isso que complicou aquele. Senão eu tinha sido bem mais rápido que o que saiu, tenho a certeza absoluta. Porque se eu estivesse a fazer aquela força que eu fiz na casa de banho quando não era para fazer, que eu até vermelho estava. Vamos botar essa. Quando não era para fazer. Porque assim, isso é o que ela disse. Agora, o que o seu corpo estava sentindo e mandando você fazer era outro. Sim, mas lá está. Eu a força que estava a fazer, se eu tivesse para sair, eu tinha saído pela zenita fora. Porque eu cheguei ao ponto de me olhar para aquele espelhinho, eu estava vermelha, de tanta força que eu estava a fazer. Porque realmente eu estava a sentir vontade. Mas depois, na hora, eu queria e fazia, mas não estava a sentir a hora certa. E não estava, parece que, avançando o suficiente, né? Eu era mais foi do facto de tu estás a dizer, faz agora, porque tu estavas a controlar lá no computador e estavas a conseguir mais ou menos ver quando é que vinha a contração. E foi o que me ajudou, porque faz agora. E foi com a tua ajuda que eu ainda ia conseguir fazer na altura certa. E mesmo assim não estava sendo suficiente, disseram, né? Ancora, quero agora. Eu ia fazendo. Porque se fosse por mim, eu não tinha feito força no sítio certo, porque eu não estava a conseguir naquela posição. Não estava. Eu acho que juntou vários fatores. O estresse deles, porque aí do nada também encheu de muita gente a sala. Meu Deus. E eu acho que tudo isso, infelizmente, bloqueia um pouco o processo da mulher. Sim. Quando tava só nós três, você tava no banheiro, você tava se sentindo bem, você tava sentindo todo o seu corpo, toda a condição, aí você empurrava. Entrou, começou aquele estresse. Talvez o bebê não tá bem, talvez isso, talvez aquilo, aquele tanto de gente. Não, deita aí, empurra assim, empurra assado. Foi não sentiu pressão, mais nada. Muita pressão. Foi, uma pessoa sente muita pressão ali. Depois vinha o médico, depois vinha o outro. Depois, uma coisa que eu tinha falado no plano de parto foi que gostava que fosse só mulheres. E por acaso foi sempre quase mulheres ali. Só veio um ginecologista, porque a minha ginecologista ainda estava a caminho do hospital. Porque senão eu não tinha tido nenhum homem. Foi mesmo ali uma coisa que eu reparei. Depois eu realmente foi tudo só mulheres. Só veio ali aquele ginecologista quando teve o coraçãozinho oscilou um bocadinho, diminuiu, que eles estavam aflitos, tinham ligado em contacto com a médica, ela ainda estava a caminho. E veio o tal médico, mas foi ali um bocadinho, depois ele acabou por sair logo. Eu lembro-me de eu ver só ali um pouquinho, dele dizer, que lembro-me perfeitamente de ele dizer assim: estabilizou, ele está bem, está tranquilo, estabilizou. E depois nem me lembro mais de o ver. Ele foi só mesmo ali um bocadinho, eu creio que ele não teve ali muito tempo. Eu acho que ele só foi lá meio que pra supervisionar. Sim. Como era uma questão meio que, ok, será que isso aqui é uma verdadeira urgência ou será que tá no quadro normal? Sim. Ele foi lá, deu uma olhadinha e falou, tá tudo indo bem. Porque o bebê tava brincando, e às vezes é isso, às vezes os bebês, o coração abaixa, às vezes sobe, o negócio é ver, ok, quando esse bebê também recupera. Conforme vai descendo, fica ali bem que num sítio que não é o sítio dele estar. Ele está no útero, né? Pelo que eu fui aprendendo, né? Não sou nenhuma perita, né? Ele está ali, no sítio que tem que estar. Ele vai descendo para o canal que não tem que estar. É natural, o coração também não dá para se sentir a 100%. Porque está num sítio de passagem. Não está no sítio que ele tem que estar. Nem está fora. Confortável lá, nem está fora, nem está dentro. Está ali no meio que na passagem. Eu acho que é um bocadinho normal. Só que aquilo, a gente sempre tá com medo do pior e a gente tem que prevenir. Sim, tanto que eu quando soube que ele estava em perigo, eu não sei, a força ela veio para sair, não é? Então é importante a gente lembrar que essa hora que o coração do bebê estava oscilando bastante, eles ficaram pensando se era uma urgência ou não, né? Que aí o ginecologista veio e aí foi decidido ali também naqueles poucos minutos ali, foi decidido de usar a ventosa, porque o bebê precisava nascer o mais rápido possível. Como é que foi esse momento para você da ventosa? Assim, não era nada que estava à espera, na verdade, não é? Ninguém está à espera de uma ajuda, não é? Esta, a pessoa está sempre à espera de conseguir sozinha, não é? Mas também foi uma questão de pouco tempo, só foi para dar aquele impulso para eu tirar de onde ele estava preso. Porque eu lembro-me que foi 2 vezes, eu inseri 2 vezes
E depois eu puxei, ele saiu um pouquinho, meteram outra vez, puxei, depois entretanto foi a situação que o médico disse que estava estabilizado e a partir daí fui eu sozinha. Foi ali Então, uma pequena ajuda. Porque isso é um medo que as mulheres têm muito. E se usar a ventosa. Então você se lembra de ter sentido a ventosa em si? Senti um pouquinho. Na verdade, não me lembro muito bem, mas sentes um desconforto. Não é dor, porque no meio de tanta dor já não há dor que seja. Como é que eu ia te explicar? Que seja superior. Uhum. Mas sentes ali um desconforto a querer encaixar ali aquilo na cabeça para ajudar a puxar. Sentes um desconforto, mas não é maior a dor da contração do que A ventosa. Não. E na hora que ele puxou, foi ela no final das contas, né? Ele só falou, Sim, foi sim, ela. sim, sim. Na hora que ela puxou, você sentiu ela puxando? Não sentes. E sentes só encaixar, mas depois é tudo igual. É Porque tudo você tem igual. que empurrar, a médica vai puxar enquanto vem a contração, enquanto você empurra. Lá está a mesma situação, enquanto vem a contração. Quanto dizem, puxa, porque eu no meu caso eu não estava Não estava sentindo. Porque aqui a ventosa não me serviu absolutamente de nada. Basicamente, naquele momento só foi mais para elas garantir que o bebê saísse ali da oscilação do coração. Porque era igual, porque eu não estava a sentir a mesma, o sítio certo quando era para puxar. Uhum. Mas pronto, Mas destravou ele daquele lugar. destravou, porque ao mesmo tempo que eu puxava, aquilo foi uma ajuda para ajudar a puxar mais um bocadinho mais rápido. Sim, sem dúvida. Mas lá está, o que me tinha ajudado mais era eu estar a sentir a contração na hora certa. Yeah. Não era a ventosa, era ter levantado. Ter se levantado, seria a posição nesse caso. Olhando para isso, você sentiu o uso da ventosa como uma violência? Assim, não se trata disso. Uma pessoa fica um bocadinho frustrada, né? De não ter conseguido sozinha pensar fogo. Porque é que eu não consegui? Porque é que tive que levar com aquilo? Porque é que eu não estava a conseguir fazer a força certa? Onde é que errei, basicamente? Mas nem é a violência em si, porque eu penso que foi para o bem dele. Porque imagina que se calhar eles não tivessem ajudado, ele tinha ficado ali encravado e tinha o coraçãozinho deixado de bater, qualquer coisa. Tinha sido, o trauma tinha sido bem pior ter ficado sem o meu filho, né? Tem que se ver sempre o lado positivo. Aquilo foi uma ajuda e não foi nada que fosse. Há coisas que uma pessoa pode evitar, mas naquele caso foi uma emergência. Foi realmente. Podia ele ter mantido e ter só a posição que ele tinha ficado, o coração não estar a lidar para sentir bem, mas também podia estar a ocorrer uma emergência e o bebê estar em perigo. E ali foi melhor ter lado para o seguro, além de ter intervido com uma coisa que não era suposto. Foi melhor e ao menos o menino está aqui, saúde, está ótimo e é o que interessa, isso sem dúvida alguma. Hoje em dia já vejo, já relativo melhor foi para o bem dele. Mas na hora fiquei assim um bocadinho, né? Normal, não é? Porque nunca ninguém está à espera de precisar daquela ajudinha extra. Mas foi para o bem dele também. A bem dizer, ele saiu sem a ajuda daquilo. Foi só uma ajudinha para eu desencravar. Você se lembra da médica te explicar o que ia usar a ventosa Não. e te pedir Não. consentimento? Você não lembra? Não lembro. Eu só lembro-me de tu dizeres, olha, não sei se tu percebeste, mas eles vão usar a ventosa porque o menino, né, como tu já percebeste, ele está, o coração diminuiu ele um bocadinho, subiu, eles estão na dúvida, né? Então vão ajudar a puxá-lo. Eu lembro-me de tu dizeres isso. Mas tu não lembra da equipe falar? Não. Eu estava ali a falar mais entre eles do que diretamente para mim, na verdade. Sim. Isso acontece muito, infelizmente. Foi. Eu estava ali entre eles a ver o que é que ia fazer. Quem realmente transmitiu, eu não me lembro. Se eles fizeram isso, eu não me lembro. De virar-se diretamente para mim a dizer-me: olha, vamos utilizar a ventosa. Não me lembro. Não, quando a ventosa já estava lá dentro. Sim, aí. E aí eu já tinha te falado. Já tinhas falado. Que eu até disse: ok, tem que ser. Só disse: tem que ser, porque não é uma pessoa ver coraçãozinho baixa. Uma pessoa na hora que era que sair, nem que tivesse que ir lá com o ferro para puxar, olha. Teve que ser. E tanto que a cabecinha ficou marcadinha, né? Mas depois ao outro dia já estava bom. Já não se notava. O meu pai reparou. Eu por acaso ele não disse nada, mas ele reparou quando foi à visita.
Quando ele nasceu à tarde, foi logo vê-lo e ele disse que notou, mas não disse nada. Depois ao outro dia, que né, naquele dia eu não falei de nada, mas depois ao outro, acho que foi outro dia, acho que não foi no mesmo dia que eu falei, já não me recordo. Eu disse o que tinha acontecido, tinha ocorrido a ventosa e ele disse, realmente eu reparei, mas já não está nada, hoje já tinha passado. Foi de um dia para o outro, a cabecinha foi ao sítio. No pós-parto, que agora já tem, o bebê tem quase 2 meses, né? Sim, faz na próxima sexta da manhã, a 8 dias, faz 2 meses. 2 meses, tem quase E 2 meses. Você já teve seu retorno com a ginecologista. Vocês falaram sobre o parto e sobre isso e como você se sentiu ou não existiu essa conversa? Sim, a gente falou sobre o parto, mas acho que foi mais no sentido de ter conseguido sem anestesia, não propriamente da ventosa. Não é algo que ficou marcado em você como algo ruim. Não falámos, até contigo falei, que na altura tu perguntaste, mas assim, na hora é o que eu digo, uma pessoa fica sempre assim reticente porque é algo que sente os planos, uma pessoa não está à espera que seja utilizada a ventosa, né? E é o facto de não ter conseguido, mas depois isso acaba-se por ser, foi uma emergência, teve que ser. Era pior ele ter estado em perigo, ter ido para uma cesárea de urgente, ter aberto a barriga, tirá-lo. Era bem, tinha sido bem pior, não é? E como é que você se sentiu quando você viu que o ginecologista entrou na sala, que você viu que estava um pouco mais tenso? O que foi a sua Assim, sensação? eu estava com tanta dor, que eu nem me apercebi logo. Eu só me apercebi que tinha acontecido alguma coisa quando percebi o ginecologista a dizer estabilizou. Essa parte, tranquila que ele estabilizou. Quando ele se virou diretamente para mim e me disse para eu estar tranquila que ele tinha estabilizado. Aí é que eu percebi, estabilizou, mas aqui há alguma coisa. E depois lembra mais que tu aí explicaste-me que houve ali o coraçãozinho tinha baixado, não sei o quê. E eu aí, com medo que ele tivesse baixado, foi aí que eu ganhei força e que ele saiu. Foi mesmo pensar se ele volta a diminuir. Eu fiquei ali com medo dele ficar, não é? Mas E aí você encontrou o jeito certo certo, entre muitas aspas, de fazer certo. a força. Sim, porque eu estava a fazer a força, porque lá está, como eu não estava a conseguir sentir as contrações, que era uma dor permanente, eu estava a fazer a força errada, eu estava a fazer força para cima. E eles bem diziam, como fosse para fazer o cocô, eu bem fazia, mas não estava aí no sítio certo, não estava. Era um conseguindo bocadinho. direcionar a sua energia. Sim, estava, e também já não tinha muita, já estava ali a desfalecer. Estava ali mesmo já quase sem força. E a força que eu estava a fazer parecia que ficava por caminho. E uma parte que eu lembro que ela estava a dizer isso, é porque alguma força estava aí. É porque alguma força estava aí, mas muita estava a ficar em cima. A maior parte das vezes fazia mais para cima, que até que a tua ajuda foi fundamental, não é? Que disseste para pôr o queixo, que ao pôr o queixo não deixava a força ficar em cima, que ela ia mais para baixo. E foi a partir daí que as coisas começaram a andar. Porque eu estava ali que já nem tinha forças, eu queria, mas já. É super complicado a gente direcionar a força da mulher, porque não é a gente que está sentindo a contração, a gente está vendo no monitoramento que tem uma contração, mas quem tem que estar sentindo é a mulher. Aí quando ela não está sentindo porque da peridural ou porque de algum estresse externo, porque ali eu acho que foi mais isso, ok? A posição, Sim. mais todo o estresse. Mas foi a posição. Eu digo que foi a posição, nem foi o stress, porque eu quando me levantei, né? Depois mais à frente na parte da placenta. Que não estava a sair deitada. É verdade. Nossa, isso é muito. Nossa, deu muito match agora. Aí é que eu vi, e só depois de refletir, é que eu vi que fez toda a diferença. Que se eu fosse levantada, se o bebê tivesse nascido, eu levantada, o bebê tinha nascido tipo rápido. Que eu tinha sentido a dor. Eu tinha sentido. Como eu mal não me levantei a placenta que estava dificílimo de sair, saiu logo. É isso, spoiler, a placenta estava difícil de sair. Mas sabe o que a gente fala muito em parteria tradicional, nas parteiras mais humanizadas? A gente fala que a placenta costuma sair na mesma posição que o bebê saiu. E no seu foi ao contrário. O bebê saiu deitado, porque meio que te obrigaram. E com muito esforço. Com muito esforço. O bebê tinha, no meu caso,
tinha que ter saído de pé. Tenho a perfeita noção disso e hoje, com mais nitidez, eu percebo que sim, tanto que a placenta, eu mal me levantei, senti a primeira contração, mal me levantei, não tive tempo de puxar, de fazer o puxo. Na segunda, eu acacei. É isso. Isso foi bem engraçado. E, aliás, eu tive um encontro hoje no hospital com parteiras de lá. E é algo que eu levantei hoje. Porque nesse dia desse parto, vamos contextualizar. Esse hospital onde a Raquel teve o Duarte não é um hospital super conhecido por ser muito humanizado. É um hospital privado, onde o ginecologista é que tem autoridade suprema ali. Então, a parteira faz todo o trabalho de parto, acompanha o trabalho de parto, mas o ginecologista sempre chega no final. Então, sempre tem a presença do ginecologista no final. Então, isso já mostra que não é 100% humanizado. Porque os hospitais 100% humanizados, quem faz tudo enquanto tá tudo bem é a enfermeira obstetra. Parêntese à parte. Nesse dia da Raquel, o que aconteceu foi que a placenta, como sempre, ela tem até 1 hora e meia para sair naturalmente. No teu caso, ela não estava querendo sair de forma alguma. Eu lembro que foi até os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos, para dar 2 horas. Já estava lá, minha médica, já foi ela que atirou, né? A doutora Larissa disse, temos 10 minutos. 10 minutos. Se ela não sair, o risco de hemorragia é muito grande. Eu, ai meu Deus, eu já estava a entrar em delírio ali a pensar que ela não. O menino mamou, o menino teve no meu colo. A gente fez tudo o que podia, porque a estimulação do seio já é uma coisa que ajuda. Nada. Tudo que a gente podia fazer de natural, a gente fez. Eu só não usei óleos essenciais, porque eu já tinha te massageado. Eu já tava com ocitocina na veia, não fazia nem sentido mais. E aí, o que aconteceu foi que eu me lembrei de tudo que a gente faz num parto super naturalizado, super humanizado. Sim. Falei, nossa. E foi a minha salvação, porque elas já estavam ali prontas quase para meter a mão para arrancá-la, né? Exatamente. E eu sem anestesia, sem nada. Eu já tava. Meu Deus! Ia-me custar mais que o bebê sair, porque o bebê em si a sair não me custou. O que custa, o bebê sair não dói. Pelo menos a mim não me doeu. Eu não senti o bebê sair. O que me doeu foi as contrações e a dor, que já não era contração, quando ele estava para nascer, os últimos, a partir dos 7 centímetros. Eu não posso sentir que senti contrações, foi uma dor permanente. Uma contração que começou ali e acabou depois de ele sair. Parecia uma cena contínua. Não passou. O que dói é isso, porque o bebê sair que uma pessoa não sente. Eu, pelo menos, não senti, não me doeu o bebê sair. Me doeu foi a contração em si, aquelas dores, porque ele sair, o corpo acho que está tão preparado. Já está acostumado. Nem se senta. Nesse momento que eu vi que isso aqui já vai virar filme de terror, já, se essa placenta não sai daqui 10 minutos, eu falei, tá, e se a gente tentar? Porque Raquel não tá com anestesia, a gente não pode deixar Raquel tentar andar, se levantar, ficar pelo menos só em pé. Mas eu falei com todo o cuidado do mundo, porque eu sei que o hospital não é muito receptivo a essas coisas diferentes. E aí eu só olharam para ti, antes da doutora Larissa chegar, eles olharam para ti como tu fosses uma aberração, estava a fazer algo muito errado. Foi assim, algo muito. Eu tenho assim uma vaga ideia no meio de tanta dor, há coisas que eu ainda consigo lembrar. E eles ficam, tu disseste, e eles fizeram ficar a olhar para ti, quem dizes, quem estás para quê dizer? Exatamente. Como eu senti também foi. Que pariu, da onde você vem com essa ideia mais absurda de colocar uma mulher que acabou de parir em pé? E eu fiquei olhando assim e falei, não, eu não tô louca, eu tenho conhecimento do corpo humano, eu vou lutar por isso, porque eu sei que tudo que vai vir depois é muito pior. Eu falei, não, mas é porque a gente faz isso. Não, e estava certinha, a contração bem eu senti na hora dela sair. Eu senti, e por isso é que eu digo, a única coisa que eu me arrependo foi não ter pedido na hora, a ver se me podia. Não sei se lá permite ou não, também não sei, fiquei sem saber. Em pé, porque eu já vi muitos partos na internet dos bebés a sair assim, em pé. E em hospitais, em casa, uma pessoa parte como quer, até pode partir pernas para o ar. Mas em hospitais mesmo, o bebê a sair assim, sem problema nenhum. Eu tenho a certeza que o meu parto tinha sido tão mais fácil. Tão mais fácil, porque eu tinha sentido aquela pressão para ele sair e a força tão mais correta como quando eu me levantei na situação da placenta. No primeiro puxo eu não tive, no segundo eu senti exatamente onde tinha que puxar. Eu puxei
uma forcinha de nada, nem Foi. foi aquele... Foi mágico. E olha que eu me arrisquei bastante, né? Porque até a ginecologia, porque as enfermeiras obstetras, que normalmente quase que mandam ali no quarto, olharam pra mim como se eu fosse uma aberração, um ET. Aí a doutora ficou me olhando assim, tipo, eu nunca tentei, mas eu sei que fazem isso em alguns lugares. Mas Então, a doutora Larissa foi super compreensiva, muito compreensiva. Ela foi logo, sim, porque não? Não custa tentar, vamos tentar dessa maneira. Perfeitamente, ela disse, por que não? Não perdemos nada em tentar. E tu dizer, pois é de graça, é de né? graça, por uma Vamos tentar. E foi a minha salvação. Foi 2 minutos, levantou, a placenta saiu. Gente, ai, sabe, aquele movimento assim de... Eu acho que fizemos ainda mais festa pela placenta do que o bebê meu. O bebê já foi um alívio. Depois a placenta... Eu estava a ver o meu caso mal parado. Eu estava a ver, queres ver depois deste sacrifício todo? Ele saiu, ele está bem. E agora eu vou ficar aqui, era o meu medo. Era. Eu fiquei ali, porque uma hemorragia é muito perigoso. Pode não ser controlada e uma pessoa ficar ali, não é? E eu só me lembrava do homem ao lado a dizer, a sério, isto não está a sair dele. Meu Deus, e eu já disse à tua mãe que estava tudo bem. Ele estava cheio de medo de algo dar errado e como é que ia dizer à minha mãe, depois de dizer que estávamos bem, ele tem que dizer à minha mãe que algo deu errado, meu Deus. A gente tá rindo, mas isso é muito grave. A gente tá rindo de desespero, mas... Agora tudo está bem, uma pessoa consegue se rir, mas na hora eu não me ria. Eu sei que quando ele chorou, quando ele saiu, eu chorei, meu Deus, que aquilo parecia lá bem, eu só chorava. Eu lembro-me da médica me dizer assim, posso tirá-lo para tratar dela? E eu, sim, eu a chorar, elas a dizer-me solicitações a dar por ele ter nascido, mas sim, eu nem falava, estava a chorar tanto. E depois com a placenta fiquei com muito medo, estava com muito medo, e depois, né, no plano do parto, eu sabia que a tentativa de a tirar antes de ir para a cesárea era arrancá-la. Tá, antes de ir para a sala de cirurgia. Sim, para a cesárea não, porque eu já tinha saído, mas antes de ir para a cirurgia, ou seja, ia ter que passar por uma cirurgia depois de ter saído o bebê, só para sair daquele bocadinho ali de carne que estava ali a mais. Oh meu Deus, Por isso que a gente sempre fala, o parto acaba quando o bebê tá bem, a mãe tá bem, depois que a placenta nasceu. Sim, nós demos isso tudo, só que o meu querido marido... Na hora a gente esquece. Na hora esqueceu, eu já só queria dizer que o filho estava cá fora, que a mulher estava viva e sem sair a placenta. Esquecemos da placenta. Esqueceu. Não se esqueça. Coitado, ele vi a cara dele muito assustado quando viu ali toda a gente à minha volta e nada. Ele nem não está, não sei o placenta, tu não me deste isso, eu no meio daquilo ainda lhe soube dizer, não vês que ainda não está? Ele, não pode ser. Ele só lembra-me de dizer que já disse à minha mãe que estava tudo bem, eu sério. Ele só falava nisso, mas pronto, deu tudo certo e correu tudo bem, mas podia não ter corrido. E só o facto da doutora ter dito temos 10 minutos, o risco de hemorragia é gigante. E eu, meu Deus, eu vou ficar aqui. Eu só me vinha ideias negativas na cabeça naquele momento. Isso assusta bastante, né? E isso não ajuda a produzir ocitocina pra dequitar a placenta. Então, Não. essas frases que adicionam mais medo ainda, tipo, piora o quadro. É complicado isso. É hemorragia, o facto de se eu não sei se ter que me arrancar a sangue frio, porque era sangue frio, porque eu estava sem qualquer tipo de anestesia. Em alguns casos, a gente tem tempo de colocar anestesia, mas se ao mesmo tempo começasse uma hemorragia, aí já não dá tempo. Mas naquele caso não ia dar, se tinha 10 minutos, ia ter que ser arrancada mesmo. Ou anestesia geral, que já aconteceu também em outros casos que eu participei, que aí, quando não dá tempo mesmo, já te anestesiam geral pra... Sim, mas eu queria anestesia já, se tivesse ser nada de epidural. Então eu tinha conseguido ter o meu pequenito sem tomar aquela agulha que eu detesto e eu me dar para me tirar a placenta. Não, adormeçam. E ele já está bem, está fora, está com o pai, ele não vai fugir. Adormeçam mesmo. Mas e aí, o que você acha assim que foi mais relevante? O que mais foi importante para você de todo o processo da gravidez? O que mais te ajudou assim no parto? Quando você olha para tudo que você fez durante a sua gestação?
Como assim? Não quero perceber. Se você olhar todos os passos que você fez durante a sua gestação, de buscar informação, de ler, de ver vídeos, de fazer essas coisas, o que que mais te ajudou lá na hora que você Foi tu precisava? estás lá. Porque por muito que fiz os pilates, coisa em informação, fiz aulas de respiração, tudo e mais alguma coisa, e na hora o que mais me safou foi tu estás lá a ver o que se estava a passar naquele momento, porque muito que a gente tem a informação, na hora tem, como nós demos, tem plano A, o B, o C, e quando já dá ali uma cagada autêntica, e tu estavas a acompanhar ali, estavas-me a aconselhar o que se estava a passar relativamente no momento, não era o se, e se der, e se não der, era no momento, e sem dúvida foi. Primeiro, se tu não estivesses lá, eu acho que tinha que ter tomado a epidural, não sei, eu acho que tinha, porque houve ali momentos que eu desesperei mesmo, e a ajuda foi fundamental não deixar de existir, estás aí bem, já conseguiste meio caminho, já está mais perto, parece que não, isso são palavras que motivam e dizem, consegui até aqui, tu consegues, tu és forte, são palavras que motivam. Sem dúvida, vocês, os dois ali, foram uma ajuda fundamental. Mesmo eu, tipo, ali a dizer, tu consegues, estás aí bem, a dar ali um carinho, foi sem dúvida fundamental. Senão, A parceria, né? e se tu não estivesses lá, nós tínhamos discutido no meio da dor, porque ele não estava a saber lidar comigo ali. Em dor. Acho que isso é importante a gente falar. A gente não fala muito do pai, mas nesse caso aqui a gente viu que o pai estava sofrendo. Ele estava a sofrer de me ver a sofrer. Ele não estava a sentir a dor, mas o facto de me ver a sofrer, ele estava a delirar como se estivesse a sentir a dor. E nós, ali os dois, ali não tem nenhuma. Pode dar uma pra isso. As pessoas não têm. Enfim, não é? Mas aí também. Mas aí também não é tão gostoso. Ali as pessoas não estão ali 100%, elas vão e vêm e não estão ali com aquele cuidado. Não sei se também. Eu lembro-me dele te perguntar na altura se é sempre assim ou se era porque tu estavas lá e elas deixaram um bocadinho mais coisa. À vontade. Porque se era assim, eu não sei, porque nós ali os dois sozinhos num quarto, eu a berrar e ele a não saber controlar, ver-me a sofrer, ia ter sido, por muito conhecimento que eu tivesse, não ia ter sido suficiente. A gente ia ter brigado, acho que ali na hora do desespero, um com o outro para descarregar eu a minha dor e ele de me ver a sofrer, ia ter sido bem complicado. Aí estava sendo. Mas mesmo ele diz, não, foi fundamental mesmo, ainda bem que ela foi, ainda bem. Nós temos a perfeita noção que foi fundamental. Para manter a calma dele, a minha, pá, em questão de dor, e aí ele em questões de o relaxar um bocado, dele não estar ali com a pressão toda dele em cima para me acalmar, tinha a tua ajuda ali a fazer um bocado esse papel. Ele ficou mais com o papel dali do carinho, de dar uma mão, né? Não ficou ali tanto com o papel todo em cima, entendes? Porque é complicado, eu sei que eu também não gosto de ver as pessoas que gostam de sofrer, é complicado, mas há aquelas pessoas que sabem lidar melhor. Ele não sabe, ele estava ali mesmo. Meu Deus, não sei como é que tinha corrido, ainda bem que estiveste lá. E por isso, no meio de tudo, o que mais ajudou foi sem dúvida ter estado lá, sem dúvida alguma. Nem plano de parto, nem tudo o resto, foi fundamental. E eu já digo, se não marcasse Dália no próximo filho, para me adormecer, não quero epidural, não quero vê-la sair, eu vejo depois, o pai que não deixe sair da minha beira. Se não marcar, não, eu digo isso, mas na hora, claro que não quero, não é? Digo isso na brincadeira porque na altura foi o que eu pedi. Claro que vou tentar sempre o parto normal primeiro, claro, mas se não for, claro que se for aqui, que já não esteja para Portugal, não é? Claro que sem dúvida vai estar presente. Agora, se for lá, eu vou ter que arranjar alguém que faça o teu trabalho e mandar-te para lá assistir uma parte. Temos muitas doulas no mundo e talvez a próxima vez vocês não precisem de mim. Não, tem que estar, porque o processo é o mesmo.
a dor vai ser a mesma, a não ser que eu dê uma contração e ele saia. Talvez vai fazer atchum e ele vai sair. Era como eu dizia, toda a gravidez eu tentei fazer a lei da atração, e na altura não foi bem assim. Eu espirrei, bem tossi e ele não saía, não queria. Eu queria ficar na barriguinha da mãe. Eu estava bem aconchegado, ele foi até a última. Sofrido. Oi, bebê. Ih, meu amor. Ele foi sofrido, mas ele saiu. Né? O que tá acontecendo? Ele queria sair de pé, ele ainda agora só quer andar de pé. Não, igual eu tava dizendo, tem casais, tem pai que vai precisar dessa ajuda da doula ali na hora, mas tem casal também que funciona super bem em conjunto, eles formam uma boa equipe. Acredito que sim, e que haja casais que até se complementam, mas tem que ser um casal que ele pelo menos saiba lidar um bocado com a dor. É. Não no meu caso. No meu caso, aquilo não tinha dado tudo para o torto. Não, mas... Se deu ali coisas para o torto, sem a presença, tinha dado mais. Eu não estou a imaginar sequer. Ali abandonados no quarto, sem saber o que eu havia de fazer. Eu a sentir aquela dor que era super desconhecida para mim. As águas não arrebentaram. Eram muitos detalhes. Porque ali parecia que não, tu estavas ali a dizer, e eu tinha dúvida, perguntava na hora, e é normal, é um processo, tem que ser, há casos que são demorados, ali parecia que não dava ali. E não foi demorado, vamos ser bem honesta, né? Começou ali pelas, meia-noite? Foi quase 12 horas. Para um primeiro bebê? 13 horas, porque começou ali por volta da meia-noite, e ele nasceu ao 12h51. Para um primeiro bebê, gente, super normal. Foi, ó. É sim, mas podia ter sido mais rápido. Sempre que vai mais rápido. Para mim foi 12 horas, foi quase o dobro. 24, foi quase um dia. A nossa percepção do tempo é diferente. Não, mas sim. Sim, podia ter sido pior, mas também podia ter sido mais fácil. Eu tenho pessoas que eu conheço que foi muito mais rápido. 6 horas, a minha prima foi 4 horas. Algumas pessoas têm essa sorte na vida, né? A minha prima nem foi a tempo de tomar epidural. Que eles disseram que ela, quando queria tomar, eles disseram, mas olha, a cabeça já está aqui. Você quer esperar os 30 minutos para a epidural fazer o efeito ou quer puxar? E ela, não, então eu quero que ela saia. E já não foi a tempo dela pegar a anestesia. Por isso, há casos assim. E agora, se você fosse deixar só uma mensagem, uma dica para todas as grávidas que estão assistindo a gente, qual seria essa dica? Como é que eu não sei, tipo, cada caso é um caso, mas procurar informação é fundamental, sem dúvida, mas ter um acompanhamento também depende, também é, como tu dizes, há casais que não têm necessidade de ter lá ninguém, né? Mas se virem que são os dois, assim, complicados com a dor, levem. Porque é uma ajuda fundamental. Sem dúvida alguma, levem. Senão vocês matem um no outro no meio da dor. Não, é o objetivo se matar na hora do parto. Não, o objetivo é a criança nascer, não é os pais se matarem antes da criança nascer. Não, é bem complicado. É um momento muito difícil ali. A pessoa fica desesperada da dor, não sabe o que é que há de fazer. Parece que aquilo vai ser infinito e que não vai acabar. Que nunca mais chegou ao fim. Uma pessoa já só quer que ele nasça e ele parece que aquilo não anda. E aí esquece de desfrutar daquele momento ali também, né? Sim, mas mas cada caso é um caso, a gente não pode aconselhar porque cada pessoa é uma pessoa, não podemos estar a dizer faz isto, faz aquilo, porque por mim deu certo, para outra pessoa até podia não ter dado, não é? Exato. Isso é viver cada momento, mas eu, na minha pessoa e com a pessoa que tenho, não, foi fundamental ter lá alguém para dar ali o equilíbrio, dar ali apoio emocional aos dois, não sei o que é que tinha sido, porque ali, elas ali quase que nem iam. Isso é bem comum aqui na Europa, pelo menos na Bélgica e em outros países da Europa que eu conheço, hoje mesmo eu tive a confirmação de novo. Tem 7 salas de parto nesse hospital. E durante o dia ficam 3 enfermeiras obstetras para 7 salas de parto. Então elas ficam se dividindo e à noite super atenciosas, super carinhosas comigo. Elas
sempre ali a dar o apoio, força, estás aí bem. Elas próprias foram impecáveis, eu não tenho que dizer de nenhuma. Mas é isso, elas não têm o tempo pra ficar ali Mas com não você ficaram o tempo todo. Não tem. Se são 3 e tem 7 quartos ali, elas ficam se dividindo e indo pra todo lado o tempo todo. Isso, uma pessoa que está ali a ter a dor, não saber, é complicado. Eu não sabia, não tinha noção disso. E mesmo assim, levei. Se eu tivesse noção disso, então era que eu tinha levado ainda mais 1000%. Porque realmente uma pessoa é ali deixada, elas controlam pelo computador os batimentos, se houver alguma coisa diferente, elas vão. Senão ficamos ali, a olhar um para o outro, a lutar pela dor. Se tomas a epidural, provavelmente ficas deitada na cama ali a sofrer, se não passar na totalidade. Se passar, ótimo, ainda dormes com a minha amiga. A minha amiga diz que ainda dormiu. Mas lá está, correram bem. Mas também tenho outros relatos de outras pessoas amigas que na hora de ele sair elas já sentiram. Já outras que nem chegou a fazer efeito na totalidade, sentiu sempre qualquer coisa. É a opção, né? É Escolha. relativo, é relativo. Uma pessoa tão menos sabe para o que é que vai. Exatamente. Tem que estar disposta a aceitar o que vier. Então é isso, querida. Muito obrigada por compartilhar com outras leoas o seu relato de Mas muita força nessa hora que vai dar certo. Vai dar certo. de algum jeito vai dar certo. Umas horinhas mais, outras menos, mas vai dar certo. Mais sofrido, menos. Confiança acima de tudo. Paciência e preparação, porque o parto é seu, mas a preparação também é sua. Sim, sem dúvida. Mas sem dúvida na hora é ter muita paciência e acreditar que vai passar. Sem dúvida, porque a dor ninguém a tira. Isso é, isso é aguentar. É mesmo. Muito obrigada, Raquel. De nada.